Boa tarde, pessoal do sétimo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. O pessoal aí que optou pelas aulas remotas, né? Então, vamos aí para mais uma aula de História, tá? E vamos fazer, né, uma correção das atividades que foram colocadas, né, na última aula. E a partir daí já vamos revisando, né, algumas situações, né, que vocês possam estar com dúvidas, né? É um momento importante, né? Vocês acredito que tenham feito a atividade, e se tiver algo errado, algo que vocês estejam em dúvida, eu já vou explicando, né? Então, a partir da explicação, vocês vão resolvendo aí alguma dúvida, algum questionamento também, tá certo? Qualquer dúvida, você já sabe, né? Entre em contato, que eu vou responder, com certeza, certo? Então, vamos lá. Então, página 18, livro de atividades. Tá? A gente está falando aí sobre as grandes navegações, tá bom? E a partir das questões da atividade, vamos fazendo aí, dando uma repaginada no assunto, tá certo? Então, questão 1, está na página 18. Considerando os seus conhecimentos a respeito das expansões marítimas, iniciadas no século XV, leia atentamente as frases a seguir e preencha as lacunas. A letra A, né? O movimento de expansão ultramarina europeia ficou conhecido como o movimento de expansão ultramarina. Tem vários nomes, né? Expansão marítima, né? Ultramarina. E o outro nome é o título, né? O título do capítulo, que é Grandes Navegações. Simples, né? O reino pioneiro nesta expansão foi Portugal por vários motivos, né? Foi o primeiro Estado moderno nacional, o primeiro Estado absolutista, com o rei centralizado, com a burguesia fortificada, tá? Tem uma posição geográfica muito interessante, estudos náuticos importantes, né, com muitos cartógrafos reunidos ali na Escola de Sagres, certo? Então, por isso que Portugal foi pioneiro. Que com expedições visava descobrir novas, eles queriam chegar aonde? Comércio com o Oriente, né, novas rotas para as Índias e lucrar com o comércio e especiarias, tá? Lembra, né, das especiarias, a pimenta, né, que era uma das principais, né, mas tinha seda também, tapetes, eram várias, tá certo? Na letra B, entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos aquilo que eu falei, né? A escola de Sagres, ela foi importante, né? Então, os equipamentos de navegação, como o astrolábio, né, já existiam, né? Eles aperfeiçoaram, a bússola foi aperfeiçoada, tá certo? Novas embarcações foram aperfeiçoadas, tá certo? E o fortalecimento de uma classe que vai investir pesado nesse processo, porque essa classe ela vive do comércio, né? E é a burguesia, o fortalecimento da burguesia, o que garantiu a estabilidade política e econômica necessária para esses empreendimentos. A letra C, o início das navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente. Lembra, né? Portugal não poderia ir pelo mar Mediterrâneo, Portugal não poderia ir por Constantinopla, vai por onde? Contornando a costa leste, né? A costa oeste, né, da África, tá? O continente africano, no qual os portugueses estabeleceram, todo momento que eles iam chegando, né, foi Ceuta, né? Depois outras regiões mais abaixo de Ceuta, eles iam construindo, fazendo alianças, construindo feitorias, tá? Foram construindo feitorias que eram locais de depósitos, né? Eram fortificações e tudo mais. Está dizendo aqui, né, que eram postos de abastecimento para os navegadores. Na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente e atravessar o cabo lá, né? Cabo das Tormentas, né?
o Bartolomeu Dias, ele chega em 1488, né? Também conhecido como Cabo da Boa Esperança, tá certo? E alcançaram o Oceano Índico, tá? Porém, só chegam a ainda em 1498 com o navegador, né, o Vasco da Gama, tá? Foram 10 anos depois. Questão 2. A respeito do contexto das grandes navegações, leia as afirmativas seguintes. Afirmativa 1. O período, não, o périplo africano foi inicialmente realizado pelos espanhóis, que foram os primeiros europeus a atingir a ponta sul da África, chamada Cabo das Tormentas. Tem alguns erros aí, né, pessoal, nessa afirmativa. É aquela costa oeste que eu acabei de citar para vocês, realmente se chama aquele caminho, né, pela costa africana até chegar ao sul, lá embaixo do continente africano, realmente se chama périplo africano, tá? Mas aí tem alguns erros nessa afirmativa. Inicialmente realizado pelos espanhóis. Não, quem foi pioneiro? Foi os portugueses, claro. Os espanhóis chegam ao continente americano primeiro, só que tem várias questões aí que envolvem essa, né, essa chegada dos espanhóis à América, né? Uma delas é porque ele não poderia navegar nem pelo oceano, nem pelo mar Mediterrâneo, não poderia ir por Constantinopla, né, ali, que estava sob o domínio dos turcos otomanos, não poderia ir pela costa oeste por causa do Império Português, que era o grande império mais poderoso da época. E, claro, só restava ir para o oeste e encontrou o continente americano. Tá certo? Então, são vários erros aí na afirmativa 1, está errada, né? Afirmativa 2. Além de perigosas, as viagens marítimas ocorridas no século XV eram precárias quanto a condições de higiene e alimentação. Isso aí é verdade, né? Com certeza. Não tinha higiene nenhuma, tá? Não tinha as embarcações pequenas, todo mundo em lugares amontoados, né? Não tinha alimentação, faltava água, faltava comida, além dos riscos, né? Tempestades. Como as embarcações eram frágeis, então, a qualquer momento poderia acontecer um desastre, né, com essa embarcação e com essa tripulação também. Então, é verdadeiro, né? Questão do afirmativa 2. Na afirmativa 3, naufrágios ocorriam com frequência nas expedições marítimas por causa da fragilidade das embarcações. Acabei de falar isso, né, pessoal? Eram muito frágeis as embarcações. Então, a qualquer momento acontecia a partir das tempestades, ou eles batiam alguma coisa, né, que pudessem ocorrer um naufrágio ou quebrar a embarcação, enfim, era muito difícil sobreviver nos mares, tinha que estar bem preparado. Então, 2 e 3 são verdadeiras, né? Letra D, tá bom? Na questão 3, né, vamos ler esse texto a seguir, né, o poema de Fernando Pessoa, né, um poema excelente aí, né, eu mesmo já apresentei, né, quando estudava esse poema, né, nas apresentações da escola, né. Então vamos ler, né, o poema. Diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então é um poema do Fernando Pessoa, certo? E letra A. De acordo com o poema e seus estudos, assinale V para as afirmativas verdadeiras, né, e F para as afirmativas falsas. Primeira afirmativa, né? O sofrimento dos portugueses foi justificado pelas conquistas de seus navegadores. Foi justificado, vocês perceberam aí, né? Vocês podem ler novamente, né, para ver se vocês conseguem enxergar, né? Olha só quando ele fala, tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Tá? E ele fala, né, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar, né, para que Portugal conquistasse, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem passar além do bojador tem que passar além da dor, tem que superar, tem que aguentar. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Certo? Então, verdadeira a primeira afirmativa. Todo sofrimento valeu a pena para justificar as grandes conquistas. Certo? Afirmativa 2, o poema fala das perdas territoriais de Portugal. Fala das perdas territoriais. Olha só. No momento em que outros reinos europeus passaram a organizar expedições marítimas, não, fala da glória portuguesa, né? Não está falando aqui nada de nenhuma perda, né? Sim, perda de tripulantes, né? De pessoas que vão, que morrem, né? Nessas expedições. Afirmativa 3, Fernando Pessoa retrata de forma poética as dificuldades enfrentadas pelos portugueses no percurso das expedições marítimas. É isso mesmo. Dificuldades, o heroísmo e tudo mais. Afirmativa 3 é verdadeira. Afirmativa 4, a primeira estrofe retrata os sofrimentos familiares dos navegadores portugueses que não voltaram de suas viagens. É claro, né? Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nossos, ó mar. Ele fala que a família sofre, né? Que a família sofreu. Então, a afirmativa 4 é verdadeira. A afirmativa 5, no poema, percebe-se que os perigos das viagens não eram uma preocupação para os portugueses. Era, né? É só lembrar do imaginário que surgiu, o imaginário que surgiu na época da Idade Média, mas fugiu a palavra, mas enfim, esse imaginário que surgiu, que acompanhou as grandes navegações, ele surge na Idade Média, tá? E esse imaginário vai falar de monstros, né? Ele vai falar de vários medos, tá? E a preocupação não era só as embarcações frágeis, ou a falta de comida, ou de água, tá? Mas ou das tempestades também, mas os perigos que estavam aqui na mente desses navegadores, como monstros, né? Polvos gigantes, luzes gigantes, sereias que encantadas, né? Então, águas ferventes, né? A questão do conhecimento que eles não tinham ainda, né? Que a Terra era plana e tudo mais, né? Então, tudo isso acompanhava, né? O medo, e era uma das principais preocupações, né? Não era jogado de lado, não tem nada, não era isso, não era dessa forma, não. Então, a última é falsa, né? A sequência aí, né? VF, VF, certo? Na letra B, de que forma o título do poema está relacionado à época das grandes navegações, né? Qual o título do poema? É Mar Português. Olha só, Mar Português. O mar era só de Portugal, né? O título representa o pioneirismo português, né? O grande império português do século XVI, né? Século XV e XVI, né? Que tomou conta dos oceanos, que dominou esses oceanos para Portugal, ou ao mesmo superá-lo, né? Com relação às navegações. Era grandioso o império português, né? Século XV e XVI, com colônias na América, na África, né? Tanto na costa oeste como na costa leste, na Índia, na China, no Japão. Então, era muito grandioso esse Império Português. Ele fala aí, né, de Portugal ser o primeiro reino a dominar os mares, né? Não o mar Mediterrâneo, mas o mar Atlântico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, e Portugal. Por isso que o poema diz, né, Mar Português. Questão 4. De que maneira a formação dos Estados nacionais modernos, estudado no capítulo 1, contribuiu para as grandes navegações? E eu já expliquei isso para vocês. Existe
existe um poder centralizado, não é mais como foi na Idade Média, com um poder fragmentado, descentralizado, no qual cada, né, isso na Idade Média, né, cada senhor feudal mandava dentro do seu feudo, né, da sua porção de terra. Quando há centralização do poder, né, vai surgir a classe da burguesia, que vai, claro, vai impulsionar esses investimentos, tá certo? Mas, enfim, sob o comando do rei, né, se juntou a questão aí de uma única moeda, de pesos e medidas, tá certo? Houve não só uma centralização política, mas houve também uma centralização no que diz respeito a ter uma moeda daquele, não vai ser várias moedas, vai ser uma moeda para todo o reino, agora vai ser um reino unificado, né? Pesos e medidas unificadas, centralizadas em torno do rei, tá certo? E, claro, vai ter uma aliança, né, entre rei, burguesia e igreja. Tá? Estou citando uns exemplos aí de como essa formação dos Estados modernos nacionais está ajudando. Vocês vão notando aí, vamos dando pausa no vídeo e vai, né, colocando, né? Então, leis foram criadas, leis que todos tinham que seguir, né? Leis que tinham que seguir como pagar impostos, né? E esses investimentos eram convertidos em patrocínio aí para o processo das grandes navegações. Então, são muitas as coisas que vão fazer com que os Estados modernos nacionais contribuíssem, né, para as grandes navegações. Tá certo? E claro que o Estado ele queria encontrar novas riquezas, novas terras, né, para aumentar seu poder. Tá certo? E lógico que a participação da burguesia vai ser importantíssima, porque ela vai, em sua maioria, financiar esse processo. Tá? Um processo que vai ser centralizado a partir do rei. Né? Isso ocorre, né, ou ocorre mais rapidamente por causa da formação desses estados absolutistas, né, que vão ter condições, né, de propiciar isso para a burguesia que ainda não tinha influência política e que estava acabando de surgir. Né? Tinha começando um processo econômico, mas, ao mesmo tempo, estava iniciando sua influência política, né, aos poucos, tá certo? Então, são vários aí, várias, várias coisas, né, que vão propiciar isso. Tá? E os estados vão investir nesse processo de navegações, vão investir, como por exemplo Portugal, né, em estudos náuticos, tá? É o estado que vai fazer essa aliança, né, burguesia, estado e igreja, tá? Eles vão criar leis para que os navegadores fossem para que os navegadores seguissem nessas navegações, essas expedições, tá? Então, ele facilitava, foi o Estado, foi o rei que organizou todo esse processo das grandes navegações, certo? Juntamente com a burguesia e a igreja. Espero que tenha ficado claro aí, falei muito, né? É bom que vocês entendem, né? Eu sempre falo que as minhas atividades, as minhas correções, depois que vocês respondem, claro, que eu faço, sempre é uma revisão, certo? Então, vamos aí para a página 20, questão 5. Escreva um texto explicando a relação entre o renascimento cultural e científico e as grandes navegações, né? Também já discutimos sobre isso, né? O renascimento cultural vai ter uma valorização agora do ser humano, né? O homem está no centro, e quando o homem se coloca no centro, né, a partir de uma característica humanística, ele vai tentar encontrar respostas, né, para muitas das suas dúvidas. Tá? Então, por exemplo, por que a Terra é plana? Será que a Terra é plana mesmo? Então, ele vai lá ver que é redonda. Né? Então, ele vai buscar, né, respostas para questões que foram colocadas na Idade Média e que estavam ali como verdades absolutas. A partir do Renascimento científico, né, vamos ter o estudo de novas formas, né, de novas maneiras, o aperfeiçoamento, né, de várias
várias ferramentas aí, como a bússola, o quadrante, né? As velas que os portugueses vão desenvolver, as novas embarcações que vão ser desenvolvidas, tá certo? Então, o renascimento científico ele vai ser a questão da matemática, que vai ser importantíssimo, né? A geografia nesse processo. Então, aí o renascimento científico cultural ele vai ser importantíssimo nesse processo, porque ele vai trazer aí novas abordagens, né, de compreender a sociedade, de compreender, né, de colocar a ciência, né, como ponto de partida para o ser humano, certo? Então, são várias as coisas aí que são colocadas nesse processo que tem relação com o renascimento cultural e científico, e esse renascimento cultural e científico vai ter consequências nas grandes navegações, porque ele vai colocar, resgatar, né, aquela cultura greco-romana de o homem estar no centro e também investir, né, nesse processo científico agora, de não aceitar as coisas como elas foram colocadas, né, de produzir, né, novas ferramentas, novos objetos que possam facilitar as grandes navegações, como o aperfeiçoamento de vários objetos, como a bússola, o quadrante, as velas, embarcações e tudo mais, tá? Várias coisas aí que eu falei. 6, com base em seus estudos, relaciona a coluna da esquerda com a direita, tá? Então, tem Portugal e Espanha. Portugal é 1, Espanha é 2, então vocês vão relacionar com a coluna ao lado. Então, primeira afirmativa, reino que expulsou os muçulmanos de seu território em 1492, né, que vai ser os espanhóis. Primeiro reino a chegar às Índias, Portugal, certo? Reino que desenvolveu a estratégia do périplo africano, Portugal, lembra? Oeste da África. Afirmativa 4, primeiro reino a chegar na América, a Espanha. Então, mais ou menos aí as viagens de cada um, o pioneirismo de cada um, né, nesse sentido. Questão 7, né, última questão. Explique de que forma os itens seguintes estão relacionados ao contexto do expansionismo marítimo dos séculos XV, XIV, XV e XVI. Né? Como é que esses itens estão relacionados? Então, você vai explicar, por exemplo, demonstração de que a Terra não era plana. Tá? Como é que você vai explicar isso? Tá? Você vai dizer que na Idade Média, a Igreja Católica, né, colocava que a Terra era plana, então os marinheiros tinham medo de se afastar muito da costa, porque eles poderiam cair num abismo. A Terra plana tem um abismo no final, tá certo? E aí, a partir, né, desse expansionismo marítimo, percebeu-se que a Terra não é plana, a Terra ela é redonda, né? E que o planeta Terra, os planetas não giram em torno dele, né? Quer dizer que a Terra gira em torno do Sol, certo? Então, é mais ou menos por aí que vocês vão fazer. Na B, ampliação do mundo conhecido até então pelos europeus, né? Se conhecia apenas o que é a Ásia, a África e a Europa. Agora não. Temos um novo continente que é grandioso, com uma cultura diferente, né? Com milhões e milhões de habitantes, né? Com muitas riquezas do ponto de vista do colonizador, que vão ser extraídas, né? Que vão ser conquistadas, né? Que vão ser exploradas por este europeu, tá certo? Então, tinha-se a ideia de apenas 3 continentes. Agora, achou-se um novo com uma cultura, com povos, né, com uma natureza diferente, certo? Por aí que vocês colocam. Sem ampliação do comércio, né? Então, se descobriu novas rotas para o Oriente, a partir da expansão marítima, novas rotas, né, como o périplo africano, certo? Aumentando aí muitas trocas comerciais, né? E aí, tanto com o Oriente, Europa, tá? Como a África, Europa, ou aliás, América e Europa ou América, África, né? Então, os continentes agora estavam mais, em relação ao comércio, fazendo muitas trocas comerciais. Tá? No século XVI, vai começar, no início do século XVI, né? O Brasil vai para a Europa. Tá? Depois a cana-de-açúcar brasileira, né? Açúcar, vai para a Europa, para a África, né? Para outros lugares. Depois a gente produtos do Oriente, da África, né? Para a América, tá? Vai vir produto europeu para a América. Então,
muita coisa aí vai ser colocada nesse sentido, tá certo? Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Preste atenção no chat, né? Dessa vez eu vou deixar aí, acredito que uma atividade, tá? Então, fica ligado, dá o boa tarde lá no chat, tá certo? Que eu vou deixar uma atividade, tá bom? Então, até a próxima aula, fiquem bem e até mais.